a mais uma edição do podcast Além da Arquitetura. Estamos de volta agora com essa nova temporada com força total. Pela primeira vez também oficialmente no YouTube. Eu não sei se você está nos ouvindo do Spotify, enfim, mas bom saber que você tem essa experiência. Esse é um novo momento e queremos compartilhar reflexões que vão além dos projetos. O podcast vai continuar trazendo aquelas conversas enriquecedoras sobre negócios na arquitetura, mas com um olhar mais amplo. Como os nossos convidados expandem as suas habilidades, criam novos caminhos e transformam a forma de empreender e projetar. Para comemorar toda essa nova fase, você que já tem acompanhado, você que está chegando agora, é importante saber do lançamento do livro Além da Arquitetura, da paixão ao negócio, com a editora Almedina e Alta Books. Quando eu comecei essa nova temporada do podcast, era só um projeto ainda. E agora ele está aqui com a 4ª capa pela Arquitito Arquitetura. E ele é uma realidade, eu estou muito feliz. E vamos comemorar aqui em Porto Alegre num lançamento agora ainda em abril. E você já pode adquirir o livro pela Amazon ou pela livraria online ou presencial da sua preferência, que eu já vi que tem várias livrarias online no Brasil que já estão com Além da Arquitetura em mãos. E lembrando para você seguir o canal. Então, se você está no YouTube, segue, ou se está no Spotify, segue o YouTube para quando tiver sempre um conteúdo for avisado. E também, agora, o seguir é no YouTube e eu não me lembro como é que é o comando do Spotify, mas está aí para vocês seguirem. E também é bem importante e relevante vocês nos acompanharem para ver todas essas estreias, né? E os nossos bastidores e muita novidade diária é no Instagram, claro, no Renata Pena. E hoje nós estamos aqui para explorar a trajetória de uma profissional experiente e que transformou a sua paixão por arquitetura em um negócio. Ela se tornou minha cliente em janeiro de 2024. E então, nós vamos focar essa conversa em boa parte desse trabalho de construção que foi marketing de verdade, marketing puro, mas também conhecer mais sobre a trajetória e os bastidores. Ela é a Tati Weilemann. Pronto, agora vocês já sabem com quem é, né? Fundadora de um escritório com mais de 10 anos de atuação em São Paulo, seu trabalho é marcado pelo afeto, pela memória e pela valorização da identidade de cada espaço, especialmente aqueles que carregam histórias. Apaixonada por cores, sustentabilidade e imóveis antigos. Tati se especializou nesse nicho, inclusive, tornando-se referência no tema nos últimos anos. Muito bem-vinda, Tati! Olá, Rê, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Já estou ansiosa pelo livro também. O livro logo, logo você terá em mãos. E acredito que nesses 11 anos, quase, né, de que você vai fazer 11 anos de escritório, se não me engano, 11 anos. você vai se identificar e vai passar um filme na cabeça enquanto você vai estar avançando com o livro, né? Porque nossa, com certeza. Você é uma pessoa que não esquece o que viveu, né? Você lembra, você consegue ver a tua evolução, curtir. E tá aí um ponto bem importante. Eu percebo que algumas pessoas continuam naquele ritmo acelerado de não olhar para trás e não curtir todas as suas conquistas de carreira, a sua mutação, a sua transformação. Que se tu olhar para trás, a Tati com 2 anos, com 3 anos, né? Passa um filme na cabeça, imagina. Nossa, é até difícil de acreditar. Eu acho que falando um pouquinho assim do meu começo, assim, do meu background, eu vim de uma família que não teve esse contato com arquitetos, né? Todo mundo ali sempre que foi fazer alguma obra fez por conta própria, né? Não era uma profissão o pedreiro. Não era profissão que eu nunca tive contato diretamente, né? Então, quando eu acabei escolhendo arquitetura nos 45 do segundo tempo, meio que por exclusão, né? Olhando. E então, quando eu me formei, eu falei... E aí eu trabalhei um tempo, né? Em escritórios, tudo. Mas aí aconteceu uma reviravolta e eu fiquei ali na dúvida entre, vou buscar outro lugar.
ou vou trabalhar por conta própria, né? Vou abrir o meu próprio escritório. E aí um grande questionamento na época era, e aí vou ter, de onde eu vou conseguir clientes? Eu não conheço ninguém que já contratou um arquiteto, Ninguém. como que vai acontecer, né? E aí, olhando para trás em retrocesso, e essa era a dúvida, né, na época, era quem que vai me contratar? Quem que me contrataria, né? Será que um dia alguém vai me contratar? Será que um dia eu vou fazer um projeto? Essas eram as suas incertezas antes de abrir o negócio. Não quando eu estava começando. E hoje, olhando em retrocesso, falo, poxa, muita gente me contratou e muita gente quer me contratar, né? Então, eu acho que quando a gente tem alguns anos de carreira, algumas coisas acabam entrando no automático, né? Essa parte de cliente, de contratação, mas poxa, olha que legal, você parar, dar um passo para trás, É muito olha, do interessante começo. isso. E agora que tu falou, que eu falei, você tem habilidade de lembrar. Várias vezes durante as nossas conversas, você relembrou muitas coisas de como era, como eu vivia sem isso antes, como que funcionava antes, até que eu profissionalizei tal parte e tal. E agora, você está aqui, você é o 6º episódio da nova temporada. E as outras convidadas falaram que estar aqui comigo é relembrar, elas conseguiram processar tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, porque até então elas não tinham parado, que é isso que eu falo, as pessoas não comemoram, elas não percebem quanto elas evoluíram, elas vão no automático e vão naquela coisa, ou mais, ou sempre está faltando alguma coisa, e não, é olhar para trás nesses 11 anos e dizer, muita gente quis me contratar, e isso puxa a primeira pergunta oficial, digamos assim, que eu trouxe para esse bate-papo contigo. Existe algo que você sabe hoje e que gostaria de ter aprendido lá no início da sua jornada como arquiteta empreendedora? De certa forma, a sua primeira fala respondeu que uma das coisas terão muitas pessoas que vão te contratar, né? Essa é uma das Eu coisas, acho mas assim, que alguma essa coisa é que é uma faria das diferença. coisas, e eu acho que um ponto assim que é relevante queria saber ter mais confiança em mim, assim, mais confiança no fluxo e de que vai dar certo. Às vezes a gente não sabe nem como, né? E é uma coisa que em alguns anos de profissão você vai desenvolvendo que é essa autoconfiança que ainda é difícil, mas ela vai evoluindo, né? De perceber, putz, isso aqui eu ainda não sei como resolver, mas eu sei que eu vou ter ferramentas, eu vou ter parceiros que eu vou conseguir acessar, eu acredito, né, em mim que eu vou conseguir acessar diferentes pessoas e vão poder me ajudar, né? A gente tira um pouco aquela carga do começo de tudo e eu tenho vergonha de perguntar né, e perceber que tudo é uma parceria, né? Ainda mais nessa profissão. Acho que em todas as profissões, mas essa em especial, se a gente não souber ali quais botões apertar, quais pessoas conversar, o que puxar, né? E aí, essa confiança de que você vai criando uma rede, e essa confiança em você e nos outros, acho que é super importante. É uma coisa que, se eu soubesse no começo, eu ia Teria evitar um pouquinho sofrido mais de menos. ansiedade. Seja autoconfiante, vai fazer que tudo vai dar certo. Se você tem boa vontade, se você não é uma pessoa negligente, se você quer ajudar o cliente, se você quer atender bem o cliente, você vai achar a solução. Confia, trabalha, mais ou menos É, nessa linha, digamos. um dia de cada vez. É isso aí. Não antecipa o sofrimento, né? Não sofre por antecipação. E agora, trazendo a data mais atual, a gente vai e volta várias vezes durante a nossa conversa. Mas vamos lá, nossa história começou em janeiro de 2024. Eu sei que você já me acompanhava há algum tempo a mais, pelo menos acho que 1 ou 2 anos a mais. Mas nossa história oficialmente começou em janeiro de 2024. Eu até peguei para ilustrar na edição print de você só mandou assim, vamos começar, alguma coisa assim. Então tá lá, janeiro de 2024. E aí a pergunta é, como você se sentia? Quem era a Tati naquele momento que me procurou? Porque daí a gente, assim, falamos do início e agora fizemos uma linha do tempo da Tati com 9 anos de carreira. Bom, eu comecei, acho que o primeiro contato que eu tive com você, como muitas das pessoas, eu acho que foi pelo Instagram, né? Te seguindo, vendo as dicas, né? Vendo muito do que você fala. E aí a primeira coisa que foi o curso, né? Foi o Além da Arquitetura Foi. online. E aí eu vi muito do curso, aprendi bastante.
Só que aí me deu um insight, né? E eu falei, bom, eu acho que eu consigo tirar um pouco a mais daí se eu tiver na consultoria, né? Porque você me conhece, sabe que eu sou muito de questionar, de ir atrás. E eu fui para consultoria e aí foi engraçado porque quando eu fiz o primeiro contato com você me perguntou assim, ai, qual que é o seu problema, né? Qual que é a questão que você quer resolver? Qual que é a bucha, né? Porque quem vem para consultoria normalmente vem com a bucha, né? Era assim, até ano passado era só bucha. Hoje vem para crescimento como você, mas era só bucha. E aí, na época, eu falei, bom, eu quero para crescimento. Na verdade, não é exatamente para crescimento, mas eu quero uma pessoa que tem uma experiência, que tem um olhar externo, que pode ter um olhar mais amplo, né? Porque a gente, quando está dentro do negócio, a gente tem um olhar mais viciado. Claro. E eu quero saber quais são as oportunidades que eu estou perdendo, o que eu posso usar para evoluir, né? E aí foi daí que a gente partiu as primeiras conversas, já de um lugar, acho que um pouco mais confortável dentro do escritório, né? Não foi aquele Com começo, certeza. né? Já tinha umas coisas bem estruturadas, mas aí eu queria entender o que eu poderia estruturar melhor, dentro das minhas limitações aqui que eu não estou vendo que eu posso melhorar, e a gente trabalhou isso juntas. E aí quando eu entendi que você queria melhoria, a gente meio que pré-combinou alguns pontos. Eu não Uhum, gosto de fechar com ninguém, seja para o programa em grupo, que é o ouro, de mentoria, ou algo individual, sem deixar algo no radar. Então, a gente vai mexer nisso, nisso, nisso. E a gente mexeu. E eu fico muito feliz quando a gente consegue, além do proposto, ir um pouco além nas coisas que a gente enxerga. Então, parece que a gente, por você ser questionadora e executora, eu uhum. sinto que o nosso tempo rendeu muito, né? Que todo o processo Super. rendeu muito. E aí eu trouxe algumas lembranças de alguns desejos e pedidos teus. Vamos ver se você lembra. Por Uhum, exemplo, uma das coisas óbvias que todo mundo deveria sempre estar buscando crescer um tanto todo ano, você queria aumentar o ticket médio dos clientes, né, dentro do escritório. Então, você nunca teve, não sentia falta de clientes, até porque a gente precisa também apresentar para o público, para quem não te conhece, a tua questão de mídia é muito grande, muito, muito forte. Então, você construiu a gente já vai falar sobre isso também. Nunca ficou sem clientes, mas assim, como eu cresço, onde que eu vou enxergar o meu crescimento? Se está tudo bem, está tudo muito confortável. Se está tudo bem, também não está tudo bem, né? Que eu acho que era mais Sim. isso. E foi uma das perguntas que eu te fiz também, né, que a gente fez essa leitura, foi, poxa, dentro dessa capacidade que eu tenho de mão de obra, eu consigo aumentar o valor que eu estou cobrando? É um valor compatível? Você que tem mais experiência, né, que Exato. pra gente eu faço o cálculo dentro das horas, aí né, a gente tem aquela tabelinha de horas que vai levar e tal. Então, estava cobrindo, mas será que eu consigo aumentar mais dentro dos clientes que eu tenho? Eu tenho que buscar novos clientes que tenham um perfil maior, né? Foi uma das coisas que a gente discutiu na época. Tu lembra qual foi o resultado a resposta dessa pergunta? Que nós encontramos, não digo. Você Sim, quer falar? você falou que sim, né? Que a gente consegue ali, a gente tem o potencial de aumentar dentro, né? E buscar, e dentro dos clientes que eu estava na época, a gente estava ali no limite, né? Que a ideia seria a gente conseguir um perfil de clientes que fosse um pouco mais acima, né? Que tivesse um outro perfil de investimento, né? Dentro do projeto e da obra, para a gente conseguir crescer ainda mais, né? Na verdade, a minha leitura assim, do que a gente fez a gente conseguiu aumentar dentro, só que a gente tinha um teto. Uhum, Não sei exato. se tu faz a mesma leitura de lembrança. Então, assim, com Uhum, os clientes que você já tem, a gente conseguiu aumentar os valores. A gente conseguiu fazer vendas mais assertivas, aumentar os valores. Então, a gente já teve um ganho. Só que estava assim, no teto do que aquele cliente poderia te pagar. E aí, uhum, eu acho que foi um belo trabalho de marketing. Porque a gente entendeu que o teu faturamento ia aumentar a partir desse aumento de ticket médio que a gente conseguiu implantar imediatamente.
Só que ele tinha um teto, ele tinha uma data para acabar. E a gente conseguiu enxergar que o próximo... Porque todo mundo... O que acontece hoje, Tati? As pessoas não têm as coisas bem resolvidas. A origem, por vários problemas. Aí a pessoa sempre... Essa culpa sempre é externa, a culpa é sempre do outro. Exato. Então, quando eu tiver clientes melhores, aí eu vou ser valorizada, aí minha vida vai estar melhor na arquitetura. Então... só para o pessoal entender, com a Tati, como ela já cobrava bem, a gente conseguiu cobrar melhor. Só que mesmo assim a gente chegou no ápice do que aquele potencial cliente poderia... Ninguém pagaria para outra pessoa aquilo. A Tati, pelo marketing e pelas vendas que a gente deu uma arrumada, pelo teu marketing, que são anos de trabalho, conseguiu chegar no ápice do que aquele cliente podia pagar. E aí eu mostrei, olha, o cliente que vai te fazer sair desse estágio que está muito legal para o próximo é um cliente que precisa consumir tanto. E aí que vem a magia, que foi um trabalho de marketing espetacular. Porque a gente, durante o processo, você executou, ficou com aquilo na tua cabeça, e você achou a solução da onde chegaria aquele cliente nível 2, digamos assim, né? Essa é a minha leitura. Me corrija se eu... Exato. Não, mas eu acho que foi exatamente isso. E tudo trabalhando muito, porque eu acho que o que foi muito legal da consultoria é uma troca, né? Você faz um questionamento, não é assim, você tem que fazer exatamente, você joga um questionamento e é muito da gente buscar, né? Porque eu Muito acho que não... raramente eu entro assim, tu tem que para de fazer tal coisa. Eu trago ideias, eu trago insights, e eu também fico processando aquela ideia, né? Então, Exato. E eu acho que não é uma receita de bolo, né? O que não. para cada um é uma coisa. Então, na época, a gente ficou ali pensando e trabalhando em conjunto, né? Como fazer isso, né? Porque na teoria é uma coisa, na prática é outra, né? E vários pontos que você tocou e que você até que foi questionadora mesmo, né? Me botou para pensar, né? Ali de lição de casa. E eu absorvi isso, e até, de certa forma, foi um movimento um pouco natural, né? Porque quando a gente está ali, a gente não consegue ver, mas é no momento que você vê, abre um novo horizonte. Um novo horizonte. E, Daí tu olha, meu Deus, como é que eu não estava vendo isso antes, né? Onde que eu exato. estava? E tudo isso também muito atrelado, eu acho que foi uma maneira natural, não foi uma questão de estou buscando clientes exatamente assim, né? Foi Nós um chegamos, pouco, a gente né? chegou a essa resposta, não foi uma coisa óbvia, é isso que eu falo. Todo mundo que não olha para os seus problemas e entende que, se eu mudar o ticket de cliente, minha vida está resolvida. No caso da Tati, ela já tinha atingido o ápice de faturamento que ela conseguiria com os clientes que ela tinha naquele momento. Então, realmente, a gente precisava de uma saída de marketing para chegar num próximo nível. E estava tudo bem, e se ficasse igual, estava tudo bem, mas se a gente quisesse quebrar barreiras, a gente teria que partir para isso. E aí, só para completar a frase, tá? Que eu não falei toda a frase que você me falou, quero cada vez mais aumentar o ticket médio, isso quando você entrou na consultoria, dos nossos clientes com projetos. Mas não só isso, também sou muito movida por novos desafios. Muito. E isso mostra porque você tem uma empresa de mídia na arquitetura, então a Tati tem 150 mil seguidores hoje no Instagram, acho que na época talvez tinha 100, 110, 90, não lembro, e já trabalhava muito bem em público, com marcas, e hoje isso é um negócio profissional, né, na sua empresa, então, profissionalizado, né? É. E eu sou muito movida. Eu acho que é muito movida a desafios e é até uma coisa que quando não tem nada muito novo, eu fico meio entediada. Então eu gosto de inventar a moda, como diria minha mãe, Que de legal. coisas novas. Eu acho que isso para mim é importante. E, e aí eu entro dentro desse questionamento até o motivo pelo qual eu fui atrás de você, né? Porque eu estava em um certo lugar confortável, eu falei, bom, qual que é o novo desafio para eu poder crescer, né? E dentro das mídias sociais, né? Eu acho que tem muita gente que trata, é um trabalho, o Instagram É um dentro do trabalho. escritório, ele é visto como um projeto, como um trabalho, como entre todos os que a gente já tem que fazer, que são muitos,
mas ele é uma parte que eu sei que ele dá um retorno. Você tem que investir um trabalho para dar retorno, né? Igual quando, para você ter um projeto lindo, uma casa construída, você tem que tantas horas de trabalho. A mesma coisa das redes sociais, né? E tem que ter essa constância. Não adianta postar um negócio legal e Sumir. voltar depois, né? Uhum. Então, tem uma energia. E aí você vai percebendo todos os frutos a partir do que você coloca lá, né? E da forma com que você expressa lá. Então, seja parceria de marcas, né? Com grandes marcas, seja clientes, seja um cliente até que veio por uma indicação de alguém, mas quando ele tem o respaldo, que ele entra lá no seu perfil e vê aquele não vou falar só número de seguidores, porque isso, né, qualquer um pode comprar, mas acho que Sim. toda uma construção, né, tanto de portfólio quanto de autoridade, né, de imagem, de anos ali construindo, de pessoas interagindo, de engajamento. Então, tudo isso te ajuda a construir, e eu vou dizer que eu não estaria no momento hoje que eu tenho do escritório e de vida, mesmo se não fosse pela rede social, Com né? certeza, pelas mídias. Uhum. Com E eu vou certeza. eu vou te falar tanto das minhas mídias, quanto outras, porque eu uso muito a rede social para ter ideias, né? Para Uhum. criar essas novas ideias, novos questionamentos. E aí, vendo ali, né, no Instagram, rede social, vi um post seu que me deu um estalo. Eu falei, tá aí, né? Faz todo sentido, caiu a ficha. Eu falei Não, sobre captação usando collab de marcas é um com post que ele falava assim. empresas que querem o mesmo cliente que você. Na verdade, ele Não? falava, eu não lembro exatamente as palavras, mas era algo que você falava no sentido assim, a sua captação de cliente, né, ela não vai ser necessariamente só pela rede social, você tem que entender o seu nicho. Então, se você faz muito, vamos supor, projetos de hospitais, você pode ir em congressos, trocar com médicos, Sim. você não pode depender só de um. As captações não serão sempre iguais, porque senão isso não é um marketing bem feito. Exatamente. E na hora deu um estalo, eu falei, faz sentido isso, né? Eu tenho um nicho muito específico que foi uma coisa que não foi uma coisa que foi uma coisa que acabou acontecendo por uma paixão minha e por eu trabalho ali com imóveis antigos, casinhas antigas. A gente está em São Paulo, óbvio que tem muitos imóveis novos, mas acabou E eu acontecendo. E é cheguei a uma falar paixão. sobre imobiliária nesse post. Não, O le- você falou. Não, o legal é que a gente estava no processo de consultoria. Então, tu vê que o movimento, ele gera movimento. Você está em busca, você está mais atenta. Não é na Uhum, inércia que a gente chega nas grandes ideias. Então, assim, você estava dentro da consultoria, a gente estava dentro do processo da consultoria, e você viu um stories meu no mesmo período. Não foi nem antes nem depois. Isso que eu achei mais legal. Foi durante a consultoria. Então, é tudo uma construção, né? Quando você está com o olhar atento, né? Você tende Olhar a atento. fazer essas conexões. E aí eu vi e eu falei, se quem faz vai buscar médico, daí você vai de hospital, vai buscar médico, quem faz de casas antigas vai buscar quem? Né? Onde que eu vou achar? Quem tem esse tipo de perfil? E aí tive a ideia de, como muitas coisas na minha carreira, desde o começo eu fui muito cara de pau e várias coisas me Tem renderam que frutos. ser, não. Eu acho que tem que muito ser. Eu sou Muito muito a ser. favor disso. E assim, é aquele o não você já tem. Eu Quem me acho conhece que de ser cara parte. de pau é ir atrás dos seus sonhos e objetivos. Porque ninguém Abrir não vai bater na portas. sua porta, é muito difícil, Não, né? não. Muito, E, quase impossível. e quem me conhece sabe que eu, pessoalmente, sabe que eu sou tímida. Quem vê rede social não acha, quem me vê falando não acha, mas eu sou. Só que a parte do digital e a parte profissional me propiciam quase essa figura, essa persona que toma mais coragem à frente. Sim, sim. E eu fui lá na cara de pau e bati na porta. Eu tinha imobiliária bem grande aqui em São Paulo, sul de São Paulo, e que tem muitos imóveis nesse estilo, O e a gente já mesmo tinha posicionamento, mesma o mesmo linguagem, posicionamento. mesma direção.
que eu tinha, e tinha tudo a ver, até porque muitos dos projetos que a gente fez eram de clientes que tinham comprado com essa imobiliária, e aí consegui o contato, né, deles, e mandei uma mensagem. Eu mandei uma mensagem assim, olha, o nosso... Aqui está meu perfil, queria me apresentar, né? Eu percebo que o nosso público tem tudo a ver, tem uma sinergia muito grande e tal. Vamos bater um papo, tomar um café? Não foi com um Maravilhosa. objetivo específico de nada, né? Não foi com uma, eu quero fazer isso por aquilo. Eu Não, foi sempre vamos falo para os conversar. meus clientes não chegarem com a ideia pronta. Ai, o que que eu apresento, o que que eu ofereço? Tu vai lá conectar com as pessoas. Tu não oferece Exato. nada. Não oferece nada. E foi, e não foi, não é aquele negócio mudado, aqui está a minha apresentação, meu portfólio, não, foi vamos tomar um café e conversar e ver se a gente tem uma conexão. E foi um negócio, assim, muito louco, porque a gente teve uma conexão muito grande, né? Era o que eles precisavam, era o que eles já tinham em mente, você levou o que eles estavam precisando. A gente começou, né? O primeiro passo foi com criação de vídeos, né, para as redes sociais deles. Então, fiz vídeos de alguns imóveis. Inclusive, é um case, assim, Eu tinha um lembro imóvel. o primeiro imóvel. Esse não foi, acho que o segundo que a gente foi fazer. Maravilhoso apartamento, 300 e poucos metros, empacado há 2 anos. Eu acho que era mais de É, 2 anos. Tinha tido. Ele era gigantesco, uma cobertura, era maravilhoso. maravilhosa. Era uma joia arquitetônica. Não, tinha. No segundo andar da cobertura, eram 2 andares. O segundo andar tinha oásis com pedras, tinham árvores. Que Assim, uma sonho. coisa louca. Que eu falava, gente, eu não imaginava esse tipo de. Entrar nesse imóvel em São Paulo. Maravilhoso. E tava lá parado. E aí foi um vídeo que a gente fez, um collab, Isso em e 1 mês de viralizou. parceria, eu lembro. Foi muito rápido. E viralizou de um jeito assim, surreal, que a corretora me mandou mensagem falando, Tati, em anos eu tinha feito 3 visitas, agora essa semana eu já tenho só em uma semana umas 5, É esse e mesmo. fechou e vendeu. Ele tinha E alguma coisa meio rosa, meio rosado, assim. tinha os banheiros lindos, assim, Era inclusive, maravilhoso. inclusive foi uma pessoa famosa que comprou, depois eu quis Depois saber eu em quero off. saber. Vou querer saber certo. Porque, assim, é um sonho. Eu me lembro de ver imagens, eu fiquei alucinada pelo apartamento também. E a corretora ficou em êxtase, a imobiliária também. E aquilo gerou um burburinho nos outros corretores. Exato. E aí Então, começou assim, com vídeo, foi despretensioso, né? E aí acho que também vai muito de como você constrói a relação de trabalho, porque quando você faz um trabalho menor, de uma maneira que putz, essa pessoa entendeu o que eu quero, foi eficiente, entregou no prazo, né? Então eu acho que isso deve se replicar para outras maneiras. Então a gente foi fazendo isso e foi tendo uma relação super produtiva, profissional, e ele até que o próprio sócio, né, da imobiliária, você não quer orçar um projeto para mim, que eu tenho pessoal? Aí depois, a gente vai mudar de sede para uma sede muito maior, que é o nosso sonho, um dos prédios incríveis aqui em São Paulo. Quer fazer o projeto olha da, isso. da Mais os sede? corretores te indicando para os clientes. Mais os corretores e vários indicando. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Acho que a gente já fez uns 6 projetos, 7 projetos para eles, mais os clientes que vieram disso, mais os clientes que começaram a seguir a partir dessas collabs na internet, né? Ah, Que sim, tua conheceram através audiência. do perfil deles, que contrataram por isso. E Então, tu trouxe a acho audiência deles, boa parte, para que você. exato. Então, a Maravilhoso. dimensão a gente não consegue, acho que não dá Não, nem para mensurar não. Mas eu exatamente. tô muito feliz, porque ontem eu estava revendo as nossas anotações antes do para hoje e eu achei lá. Porque daí, assim, a gente estava no meio da consultoria, você fez a parceria, deu certo muito rápido, no primeiro mês já deu todo esse barulho. E aí eu escrevi, antes de você ter esses convites, né? Mas eu falei, isso vai longe, isso aí já. Aí eu escrevi, a imobiliária vai ser a tua bola de neve. A Uhum. imobiliária vai criar a tua bola de neve.
Então, gente, isso é um caso de marketing de verdade, mas para isso, olha quanta fundação teve. Ela sempre deu valor a isso, ela sempre investiu, ela já tinha um marketing. Então, assim, a gente consegue achar soluções e as pessoas continuam crescendo se elas também. Quem vem do zero vai conseguir uma escada, uma, duas, três escadas a mais. Quem já está no meio do caminho, então não existe nada fácil, né? Existe muita dedicação. E foi a bola É, de neve mesmo, desse último ano, não foi, foi? e foi assim, foi uma construção, né? Uhum, A rede social, desde que eu comecei a trabalhar, né, por conta, eu postava, então, uhum. são 10 anos, mas 10 anos construindo, né? Também tem a questão do nicho, né? O Qual nicho que é a foi experiência? intencional? O nicho casinhas antigas de São Paulo ou foi por acaso? A história das casinhas foi assim, é, pandemia, aquele sufoco, todo mundo, Todo né, mundo querendo desesperado. casa de vila, eu sei porque uma amiga minha imobiliária é corretora aí na Vila Mariana. Todo mundo querendo casa. Então, todo mundo começou naquele sufoco de, eu não aguento mais apartamento e tal, e uma amiga, que no fim virou amiga porque começou como cliente, ela tinha um apartamento, falou, ela estava buscando apartamentos, mas aí durante a pandemia falou, não quero, quero uma casa. E aí ela achou uma casa de vila com 100 anos, em São Paulo, no centro, e ela estava assim no estado bem completo e bem deteriorado. Tinha pessoas morando em cômodos diferentes. Era uma casa de 3 Tava andares, jogada. toda de tijolinho. Assim, se vocês verem as fotos do antes, Uhum, é completamente. uhum. E foi uma coisa que eu sempre gostei. Aí quando ela me chamou para ir lá, ela falou: "E aí, o que que você acha? Você topa entrar comigo? Porque eu só vou entrar se você topar, né? Me acompanhar." Eu não tinha experiência, eu tinha anos de experiência com obras, né, de apartamentos, até reformas menores de casa, mas não nesse porte. Aí, tá bom, bora, vamos lá, né? Tamo junto, vamos fazer. E aí, a partir daí, dessa casa, que eu aprendi muito, eu acho que até hoje foi a obra mais complexa, mais desafiadora que eu fiz. Claro, imagino. E a partir daí, ir postando sobre essa casa. Então, foi na época que Então não o Instagram. foi intencional. Foi. É porque foi, de certa forma, porque eu sempre acho que o conteúdo, ele tem que ser uma coisa que faz parte do seu dia a Uhum, dia. Então, não uhum. é pra você ficar se esforçando. Claro que você vai ter um esforço, mas não é para você ficar Sim, tu já inventando uma tinha o coisa. hábito, mas a casa antiga, ela é que nem a arquitetura. Eu não planejei entrar no mercado de arquitetura e interiores. Um dia eu Exato. entrei e fez todo sentido na minha vida. Então, isso que eu quis dizer. Eu acho que tu pegou esse cliente e aquilo fez todo sentido. Porque eu não fui dizendo, estou buscando uma casa antiga, Ou mas é estou porque buscando um nicho. Também não foi assim. Aconteceu. e é uma coisa que quando te dá empolgação, quando você gosta, você quer mostrar para outro, né? Igual quando você faz um trabalho, um desenho bonito, você quer Quando tu mostrar. tá apaixonado por um projeto, que nem eu, quando me apaixonei pelas coisas que eu poderia contribuir na arquitetura. Eu falei, não, preciso levar isso para mais pessoas, montei a consultoria. Então, Exato. E aí, quando eu comecei, aí época de IGTV, podia postar aqueles vídeos grandes no Instagram, uhum. eu fui postando muito dessa obra, e aí as pessoas foram identificando, né? Foram vindo E outros era o que o clientes. pessoal queria ver, porque é isso que o pessoal não entende sobre marketing, uma distinção. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa, entende algo Uhum. diferente para falar e para fazer, né? Faz de uma É, maneira diferente, então isso faz muita diferença, né? E essa parceria aí, acho que mudou muito a fotografia do teu negócio e do teu escritório. E eu me lembro que você não tinha problema nenhum de equipe, nenhum. Porém, eu deixei algumas recomendações de algumas visões que eu tinha, que eram bem diferentes das que você imaginava, por exemplo. Eu acho super sim. estratégico uma gestora boa como você ter estagiários, e tu falou, o quê? Essa altura da minha vida, né? E eu acho que não foi por aí que você foi, mas você levou algumas coisas. Infelizmente, a gente teve também uma fatalidade, né? Você perdeu um colaborador, amigo, no meio do caminho, e se tu puder falar um pouco sobre essa Ah, estruturação de equipe também, porque o que acontece, né, Tati? Você cresceu muito. A gente hum, cresceu como é a minha linha de raciocínio. A gente não cresceu para crescer equipe. A gente cresceu para ganhar mais, não é para inchar.
não é para ter uma estrutura grande. Mas foi importante essa questão da equipe que te preparou um pouco, né? Então, se puder falar sobre essa parte. Eu como uma pessoa apegada, eu sou muito apegada nos projetos, eu gosto de pôr a mão na massa, né? Então, Muita gente é assim, né? e acho que a maioria dos arquitetos né? E aí, os projetos são quase como, meus filhos, então eu não vou deixar qualquer um tomar conta do meu filho. Mas tem uma hora que a gente tem que admitir que a gente precisa de ajuda, né? E eu já tinha a Malu, que trabalhava comigo há muitos anos, desde estagiária. E aí, quando a gente estava com outras, estava com a minha irmã também junto. Na parte de mídia. Da parte de mídia, eu não lembro exatamente quem estava comigo na época só, mas, bom, aí eu fiz um questionamento com você, e aí, Reis, o que você acha de crescer equipe, não crescer, de estagiário? E você falou, muito contrário do que a maioria das pessoas falava, e até do que eu pensava. Eu falei, não, só a favor de estagiário, eu acho que é importante você ter alguém ali que você vai ensinar, que você vai moldar, que vai crescer, né, ou alguém, um recém-formado que seja mais novo, mas que tenha aquele gasto de trabalhar, que goste. E eu fiquei com isso na cabeça e falei, que ótimo, né? Realmente, vamos atrás. Eu nunca tive problemas de equipe. A minha equipe sempre foi muito enxuta. Hoje tem mais gente, estamos em 7 ali, eu nem acredito que... É que a gente tem que falar que você sempre teve uma visão e que você tem a parte administrativa financeira e a parte de mídia, né? Para o pessoal não achar que são 7 arquitetos, porque qual é o problema do mercado? Eles põem 7 arquitetos e ninguém mais. Não. A gente administrativo. tem uma pessoa que está... Isso foi uma das primeiras coisas, quando eu tinha até... Eu e mais uma arquiteta, eu tinha uma pessoa que estava de administrativo e gestão. Eu gosto muito disso. Porque isso facilita muito a vida, né? No sentido de que eu não sou especialista nessa parte, é uma parte que você tem que ter muito, muito certinho, porque senão você esquece de cobrar, você esquece datas, né? Então, isso foi uma coisa que desde o começo eu tive, mas aí pensando, voltando, né, da parte do escritório, crescer e tudo, você falou essa parte do estagiário. Na época, depois eu fiquei com isso na cabeça, falei, não, eu vou contratar, na época não contratar estagiário, mas a gente acabou abrindo processo para os dois, contratei uma pessoa que era mais recente formada, e aí, mais para o fim do ano, aconteceu uma fatalidade, assim, que foi muito difícil para mim, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e para todos nós. Perdeu um braço direito. A gente perdeu um arquiteto da nossa equipe de uma maneira muito rápida, assim, de um dia para o outro, entre o Natal e o Ano Novo. E equipe pequena, todo mundo muito próximo, muito amigo. Inacreditável. Foi difícil, mas nas primeiras semanas, assim, do ano, é muito bonito ver a maneira com que todo mundo acredita ali, né, e trabalha com propósito, porque a gente se uniu de uma maneira que o escritório funcionou, mesmo a gente estando com muitos projetos e com muitas demandas, todo mundo se uniu, conseguiu entregar o que precisava, mesmo sentindo as dores, né, mesmo passando por esse processo de luta, e cada uma tinha a sua maneira de lidar, e tanto eu quanto as meninas, né, a gente foi muito respeitosa para entender como que cada um ia lidar com isso. E até uma coisa que eu resolvi fechar um pouquinho a captação, né, de novos clientes, e fechar um pouco de agenda, porque como respeito pelo nosso momento e as nossas demandas, né, também. Porque não dá pra gente querer ser Mulher Maravilha o tempo todo, e mesmo assim teve um faturamento que cresceu. Então, é entender que a equipe são feitas de pessoas, e as pessoas querem fazer parte por algo, querem ser ouvidas, elas realmente se importam, elas gostam, e eu sempre tenho esse olhar muito atento, esse ouvir,
E aí eu acho que quando Tu a gente sentiu trabalha isso, assim, né? Que precisava dar essa desacelerada para todo mundo se ambientar a nova rotina sem aquela quando pessoa. você olha essa parte de gestão, Uhum, se você trabalha assim em conjunto, não importa se a pessoa é uma estagiária com ou se é um arquiteto certeza. com 10 É o anos de time. formado. Uhum, Ela sabe tal tecnicamente, mas em tal coisa ela pode ser muito melhor. Um programa pode ser muito mais rápido para pegar um programa novo. Então, o bom gestor, ele tem essa capacidade de entender qual que é a habilidade de cada um, né? Mesmo sendo estagiário ou sendo arquiteto, e conseguir direcionar as demandas dentro do escritório da melhor maneira possível. sim, com certeza. Assim, ó, fazendo um apanhado, tá? Melhoramos os processos e serviços que já andavam bem. A gente refinou eles, a gente olhou para dentro, a gente deu uma lapidada em algumas coisas, lembra? Para fazer até, por exemplo, ali o pós-obra, como é que ia ser e tudo mais. Então, a gente olhou várias coisinhas. Refinamos o processo de venda e atendimento, que foi muito legal. Só para 2 escritórios eu fiz isso, para te ver como as necessidades são personalizadas. Que é aquele desde o primeiro contato, como é que ia ser a mensagem e tudo mais. Então, não é igual para todo mundo que chega, né? Então, né, não... Aumentamos... Aqui eu tinha registrado, aumentamos o faturamento dos últimos 4 meses. Então, lá no período já começou a aumentar. Uhum. E aumentamos os valores dos projetos em X% aqui. Enfim, o resultado foi bom, né? X% todo mundo vai ficar curioso, mas foi bom, foi bom. E essa visão para crescimento de equipe que a gente conversou. E agora estamos chegando aqui nos minutos finais. Eu acho que, de forma geral, eu fiz um apanhado do que a gente fez e a gente contou alguns casos, né, mais profundamente das coisas que a gente viu. E agora, nesses minutinhos finais, eu acho que as pessoas realmente estão inspiradas, seja pela tua garra, pela tua força, pela tua determinação, né? Porque é muito raro a gente ouvir alguém que eu estou muito bem, mas deixa eu sair da minha zona de conforto. Né? Não é assim, não é natural do ser humano, né? Uhum. E agora, chegando nesses minutinhos finais, a gente tem uma provocação que é o seguinte, que é quando o convidado pode fazer uma pergunta para mim. Eu vou pegar minha Tu colinha tens aqui, porque eu fiz alguma? eles certificar. Eu Tá tenho. bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Qual nicho ou serviço de arquitetura você acha que as pessoas não estão enxergando, mas tem muita oportunidade ainda no mercado? 60 a mais. E aí o nome certo disso não é só acessibilidade, tem um outro nome. Agora eu não sei o nome, eu já sabia o nome. Basta ver os dados demográficos da população. Inclusive, as próprias 60 a mais, que estão meio perdidas, que pararam de ter... Quantas 60 a mais? De vez em quando me manda mensagem, tipo, super desestimulada, super... Ai, recebi semana passada um áudio assim, meio assim, tô sem cliente, tô sem... Elas mesmo. Elas deveriam ser a embaixadora da marca delas. Porque as pessoas se conectam, né? Então, Exato. assim, aproveitar isso eu acho um baita nicho. A de quartinhos de bebê e criança, acho que ninguém que eu conheça. Talvez, eu não devo conhecer todo mundo, com certeza. Mas eu não vi ninguém que trabalha bem trabalhadinho, eu não vi. Com informação. Uma coisa é tu fazer quartinho e postar. Outra coisa é tu ir mais a fundo. Uhum. No marketing, você diz. Eu nunca vi ninguém com marketing realmente mais profundo em coisinhas e quartinhos de bebê, porque eu acho que eu acho excelente para quem vai começar. Mas é que as pessoas têm que ir mais a fundo, né, Tati? As pessoas ficam muito superficial, né? Eu já atendi gente que se dizia ser muito bom num nicho. Só que a pessoa estava com poucos projetos fotografados, então eu dei ideias para ela fazer conteúdo ABC. Não saiu o conteúdo. Então, assim, a pessoa não sabe tanto. É. Entendeu? É complicado, porque quando você se propõe a entrar dentro de um nicho, você realmente tem que bancar aquilo que você tem que. Exato. Se eu estou me dizendo que eu sou especialista naquilo, você tem que realmente conseguir. Eu nem E acho essa que que é a precisa questão, estar né? totalmente pronta, porque a gente nunca se sente totalmente pronto e nem ser perfeito. Porque senão a gente volta para aquilo que eu concordo contigo da confiança, sabe? A vida, a carreira é um aprendizado. Hoje eu falo de uma maneira,
1000 vezes melhor do que eu falava 2 anos atrás e 3 anos atrás. Mas se eu não tivesse a coragem de falar com todos os meus vícios de linguagem, eu não falaria muito melhor hoje. Então, eu acredito muito no fazer para ficar bom e vejo isso com os meus clientes que começam o Instagram todo errado, dá 2 meses a pessoa tá bem, dá 4 meses a pessoa tá voando, tá fazendo coisas incríveis no Instagram. Então, é um processo, né? Mas assim, Você sabe que eu vi recentemente uma analogia que eu achei muito legal. Eu acho que quem está começando rede social pode levar isso de referência, que é assim, pensa na sua banda preferida. Não sei, me dá um exemplo. Qual que é a sua banda preferida de todos os tempos? Ai, eu tenho tantos, mas eu ando muito apaixonada eu adoro Queen. Vamos lá. Queen. Vamos lá, o Queen. Quantas músicas você consegue cantar do Queen de cor? Vamos supor, dá para contar nos dedos da mão. 3. Contar a letra inteira, né? A letra inteira mas quantas não. músicas... Vamos supor, né? Tá. Quantas músicas eles têm na discografia deles, né? Exato. Quantas eles fizeram ao longo da carreira? Quantas foram um sucesso? Então, as pessoas, elas pensam em rede social, todo post que eu vou fazer é para irritar, eu quero ter muitos likes, muitas visualizações, e eu acho que dá um acalento você pensar que você não precisa, na verdade é uma construção de uma constância. Alguns vão ter alguns vão ser para mostrar seu portfólio, outros vão ser para demonstrar autoridade, outros vão ser para viralizar e trazer novos seguidores, mas não é só sobre isso. E né? tudo forma o bolo, e tudo te leva. Tudo te leva. Tudo, porque no fim das contas não é um post que vai sustentar. Você pode ter um post daquela pessoa que viraliza, né, a menina do avião, que viraliza, mas aquilo não vai te sustentar, né? Não vai te trazer a vida inteira, né? É esse passinho de cada vez que vai fazer isso. Então, não importa se 2 anos atrás você fez um post que você achou que você não falava tão bem, mas é nessa construção que você vai melhorando e vai construindo uma musculatura. E bom, de nicho, acho que é isso. Que me veio na cabeça agora, né? Mas se a gente ficasse falando aqui, a gente ia buscar outros. Se a gente fizesse um podcast, agora uma live para falar disso, a gente ia buscando outras necessidades. Mas tem muita oportunidade, tá? A real é essa. Tem gente falando sobre arquitetura e financiamento imobiliário, porque eu não sei o índice, mas deve ter muita gente, mesmo no alto padrão, que financia, assim, por uma estratégia. Sim, total. Então, será que o cliente mais racional não iria por essa linha? E tu ainda pode ter bom gosto e ainda se mostrar como uma especialista no financiamento. Então, assim, chutei uma ideia que eu não domino muito, tá? Mas chutei porque as ideias são boas para ser, assim, levantadas, né? Para alguém ir mais a fundo. Então, tem muita oportunidade. Oportunidade é o que não falta. Mas todo mundo quer fazer a mesma coisa. Então, essa é a minha resposta. Eu acho que nicho é a palavra-chave aí para quem está ouvindo ter essa reflexão de pensar o que você pode ser diferente. Não precisa ser todos, não precisa ser uma pessoa super específica naquilo, mas tem alguma coisa que te diferencia, joga isso, porque é isso que no fim das contas vai fazer diferença. Não é a foto bonita do projeto, é lindo, tem que ter, mas hoje em dia todo mundo tem. Então, o que dentro daquele projeto lindo você pode ensinar, você pode agregar, você pode... não é para ficar vendendo, mas é para mostrar, né? Para ajudar quem está do outro lado, que aí as coisas vêm. É um resultado. É isso mesmo. Tati, foi um prazer te ver de novo, estar contigo de novo. Sempre quando a gente conversa, sempre é muito bom, né? Acho que é recíproco, assim. Foi um trabalho muito bom de fazer, uma admiração que se mantém e que só cresce. Continuo te acompanhando, vendo todas as tuas vitórias. A gente também acompanha esses momentos, né? É a vida, mas assim, com certeza muitas conquistas profissionais e cada vez mais a gente vai ver uma nova leva de portfólio aí da Tati. E uma coisa que eu quero dizer antes da gente encerrar, lembrando todo mundo que o Instagram é Tati Weilemann com W, né? Depois a gente posta aqui embaixo. E dizer que o mais legal disso é que a gente não precisa se desfazer daquele nicho que nos trouxe até aqui para chegar nesse cliente
que investe mais. Então, isso foi muito legal, porque isso também é um mito. As pessoas acham assim, não, eu vou mudar de nicho. Você não precisou mudar, você não precisou mexer, e você está chegando num cliente acima do nicho que te levou onde você estava, e você não precisa rasgar tudo e mudar, né? Exato. Acho que E isso não é... dependam só, por mais que vocês viram, né? Por mais que a rede social é boa, eu tive que ir atrás no pessoal, no pessoalmente. Então, a luta é não por dependam todas. só da rede social para Eu vou marketing. até fazer um merchan. Eu tenho um curso de marketing bem leve, fluido, gostoso, que chama Captando Clientes. E o módulo 3 ou 4 dele é um curso online que todo mundo pode adquirir agora, imediatamente, ou falar com a gente, enfim. E tem um módulo dele que são as fontes de clientes, que é isso que você pegou ali nos meus stories e já, opa! Então lá eu estimulo, é claro que eu trago várias ideias para a pessoa abrir a mente dela para as possibilidades dela. Então, não é só Instagram, é assim, uma infinidade de conexões que você pode criar. Então, assim, o curso primeiro prepara o posicionamento, primeiro o público ideal, ICP, vem vindo, e chega nas fontes de clientes. Então, é justamente isso. Eu lembro que foi um stories sobre esse curso. Então, vocês imaginam, se com o story já deu todo esse resultado, imagina vendo o curso. Eu tô fazendo a propaganda aqui, porque eu não vi o curso, mas deu muito O resultado. Captando é um curso que é uma delícia. É um curso de marketing para arquitetura de verdade, assim. E ele é bem sucinto, entendeu? Porque as pessoas é muito denso, daí vem para consultoria depois, entende? Mas já mostra como pensar. Porque o que acontece? As pessoas estão ficando muito refém. E agora entrou uma moda de terceirizar o sucesso. Então, assim, eu contrato uma agência de social media, de marketing, vou crescer Instagram e vai me trazer cliente. Ou, pior, eu contrato gestor de tráfego, que a taxa de insucesso é enorme. Eu contrato por 3 ou 4 meses e está resolvida a minha vida. E isso é terceirizar, e é normal. Eu já fiz isso no meu... Já achei que isso fosse resolver minha vida. Já trouxe gente para o meu negócio pagando ouro. Então agora eu estou trazendo fulano ganhando super bem, está ganhando 30% do meu negócio, e ele vai fazer. E quem tem que ter a estratégia, a gente precisa ter time e equipe. A estratégia, a nossa visão, a resposta para o nosso negócio é nossa. Eu não sei se tu compartilha do mesmo. Eu compartilho da mesma coisa, porque o milagre. Inclusive nas redes sociais, sou eu que penso, eu que faço. O comando da direção é você. Que edita os vídeos, né? O máximo uma pessoa que edita os vídeos, que ajuda ali nas captações, mas estratégia do que postar, do que saber o que falar, tem que ser a gente, porque como que o social media vai fazer isso? Não vai fazer, não sabe, não vai saber. Uma pessoa gestora de tráfego, ok, você vai investir uma grana ali gigante para entregar os seus conteúdos para mais gente. Mas se o conteúdo não é bom, ou até um conteúdo é bom, mas ela entra no perfil e o perfil não é bom, é aquela história do você convida alguém para vir na sua casa, mas sua casa tá limpa, desarrumada, a pessoa não vai querer ficar. Então, é justamente sobre isso, não adianta terceirizar. E tem que pôr sua energia, porque quando é real, quem está do outro lado vê que é algo genuíno, é totalmente diferente, né? Com certeza. Conexão, né? E isso também é a tal da autenticidade, que virou uma palavra em alta, mas de certa forma que ajuda a construir marcas fortes e conexas e que faz sentido porque tem uma troca, está entregando algo de volta para a audiência de verdade. Tati, foi um grande prazer te ter aqui. Eu espero que a gente possa se ver várias vezes. E a minha ida para São Paulo, depois das chuvas do Rio Grande do Sul, que a gente ia se conhecer, a gente ia passear, foi cancelada, mas eu espero que tenha a oportunidade de você, viu, marcas? Tragam a Tati para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, por favor. E a gente se conhece aqui. Vamos, eu tô topando, eu quero muito ir. Ou a gente se conhece podem em me São Paulo. levar, a gente faz as publis aí. Exato. Tragam para cá também, eu quero o lançamento do livro em São Paulo também. Eu também quero. Vai sair o lançamento de São Paulo também, tenho certeza. Muito obrigada. Gente, curtam o episódio, compartilhem com quem vocês amam, com aquele amigo, colega que precisa, que está aí na luta com você. Então, já segue no Spotify o Além da Arquitetura, já segue e curte no YouTube e não deixe de já preparar aí a sua leitura
que é o Além da Arquitetura, da paixão ao negócio, os desafios do novo arquiteto empreendedor. Até mais!